Gente, eu vou começando aqui, quem for entrando eu vou liberando, e vocês vão gravar, né? Então, de boa. Qualquer dúvida vocês podem mandar no chat, que eu olho e respondo, tá? Tá, gente, vamos lá, então. Essa aula vai ser bem curtinha, porque ela vai ser só de esôfago e estômago, tá? Então, eu foquei o máximo que eu pude. Primeiro de tudo, a gente vai ter que falar da organização geral. O nosso trato digestório, ele tem uma organização geral em todo o trajeto dele. Ah, gente, eu sou Ana Maria, tô no S7, tá? Foi mal, não me apresentei. Ele vai ter uma organização geral. Em todo o trajeto dele, de dentro para fora, da luz do órgão para fora, a gente vai ter a camada da mucosa, que vai ser essa daqui. Aí a gente vai ter a submucosa e a camada muscular, certo? Depois da camada muscular, em órgãos que estão dentro da cavidade abdominal, a gente vai ter a camada serosa também, que eu vou falar só quando a gente for falar de estômago. Em órgãos que não estão dentro da nossa barriga, que não estão dentro da cavidade abdominal, vai ter só a camada adventícia, certo? E a camada mucosa, ela vai ter, digamos assim, 3 subdivisões, que vai ser o epitélio de revestimento, que vai ser justamente o epitélio que vai revestir a luz do órgão, a parte de dentro do órgão, vai ter a lâmina própria e a muscular da mucosa. A lâmina própria, na maioria das vezes, vale, ficou um S aqui, mas não sei porquê. Na maioria das vezes, ela vai ser de tecido conjuntivo frouxo, certo? E a muscular da mucosa pode ser músculo liso ou músculo estriado esquelético. Em alguns livros, eles só consideram músculo liso, certo? Então, assim, é muito difícil, nunca vi uma questão cobrar qual é o músculo da muscular da mucosa, mas no Junqueira tem dizendo que é músculo liso, tá? A camada submucosa, né? Depois da mucosa. Na maioria dos órgãos vai ser tecido conjuntivo frouxo, mas nos que a gente vai ver aqui agora, no esôfago e estômago, vai ser, depois eu falo, mas vai ser denso não modelado. Dentro dessa submucosa, a gente pode ter também algumas glândulas secretoras e tecido linfóide, que são esses nódulos linfóides aqui, que são basicamente um aglomerado de tecidos linfóides, certo? Que vai ser basicamente do sistema imunológico, tá? É normal. O plexo de Meissner, enfim, tá dizendo aqui que tá no esôfago, tá? Porque ele vai ser responsável por controlar as secreções dessas glândulazinhas que tem na submucosa. Como é que eu fiz um bizuzinho para decorar que o plexo de Meissner estava na submucosa? Porque a submucosa, ela é a camada que está no meio, tanto da mucosa quanto da muscular. Então, o plexo de Meissner está no meio, ou seja, o meio é a submucosa, certo? Aí, na camada muscular, que é essa aqui mais de fora, a gente vai ter uma parte externa e uma parte interna. A parte externa, ela vai ser com fibras longitudinais e a parte interna vai ser com fibras circulares. Entre essas duas camadas, a gente vai ter o plexo de Auerbach, tá? O plexo de Auerbach, ele vai controlar o peristaltismo. É só vocês lembrarem que essa camada muscular vai ser responsável pelo peristaltismo. Então, vai ter que ter alguma coisa controlando elas. Então, vai ser o plexo de Auerbach, certo? Deixa eu só aceitar aqui alguém que tá pedindo. Tá, então a organização geral é basicamente isso. Agora a gente vai relembrar, porque eu sei que vocês esquecem, os tecidos epiteliais, certo? Mas basicamente vocês têm que focar nesse daqui, que é o simples cilíndrico, ou simples colunar, colunar simples, que é basicamente só uma camada de células, e as células elas são alongadas. E a gente vai focar também no estratificado pavimentoso, que é mais de uma camada de célula, e elas são achatadas, né? São pavimentadas, pavimento. Questão 1. Eu vou querer que vocês respondam, mas se vocês não responderem também, tanto faz. Qual é o nome, a localização e a função da estrutura apontada pela seta, respectivamente? Essa estrutura bem aqui, certo? Item A, plexo de Meissner. Ele está na submucosa e ele controla os movimentos peristálticos. Plexo de Meissner entre as camadas circular e longitudinal da camada muscular e controla o peristaltismo. Item C, plexo de Auerbach na camada muscular, controle de peristaltismo. Item D, plexo de Auerbach, camada muscular da mucosa e controle das secreções. Ou o plexo mioentérico na camada muscular e controle da secreção de glândulas mucosas. O que vocês acham que é?
Por favor, respondam. Muito bem, galera. É C mesmo, arrasaram. É o item C, que é o plexo de Auerbach, que vai estar na camada muscular e ele vai controlar o peristaltismo, exatamente. Assim, justificando, né, porque as outras estão erradas. Aqui essa está errada porque o plexo de Meissner, ele não vai controlar os movimentos peristálticos. Essa daqui está errada porque o plexo de Meissner não está na camada muscular. A D está errada porque o plexo de Auerbach, ele não vai controlar a secreção. Quem faz isso é o plexo de Meissner. E o plexo mioentérico, eu não sei se vocês já ouviram falar desse nome, não sei se o Leandro falou na aula, eu não acompanhei, mas o plexo mioentérico é o plexo de Auerbach, é a mesma coisa. Então, esse daqui estaria certo, ele está na camada muscular, mas ele não faz o controle da secreção também. Agora, falando do esôfago. O esôfago, ele vai ter, né, a mesma estrutura que eu falei lá, e na camada mucosa dele, a gente vai ter o epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, não tem queratina, certo? Algumas das lâminas que vocês viram tinham queratina, mas era porque era de rato, e isso depende muito da alimentação deles. Mas no nosso, no humano, não tem queratina, não é queratinizado. A lâmina própria, que é a parte que fica abaixo do epitélio estratificado, que é essa partezinha aqui, ó, ela vai ser de tecido conjuntivo frouxo, tá? E a muscular da mucosa, ela tá aqui embaixo, ó, embaixo da lâmina própria. Ela geralmente é uma camada que é descontínua, tá? Vocês vão ver que ela, ó, vai para cima, depois vai para baixo, ela é descontínua, tá? E embaixo tem a camada submucosa, que ela vai ser de tecido conjuntivo denso não modelado, e vai ter essas glândulas aqui, que são as glândulas esofágicas acinosas, ou seja, elas produzem um muco para ajudar o bolo alimentar a passar pelo tubo digestório, certo? E vai ter o plexo de Meissner, né? Aqui não tá dando para ver ele, mas ele tá por aqui. A camada muscular, que vai ser essa parte aqui, tá? E tem uma curiosidade, né? No esôfago, no terço superior, ela vai ser de músculo estriado esquelético. No terço médio, vai ser de músculo estriado esquelético com músculo liso. E no terço inferior, vai ser de músculo liso, tá? Esse daqui é o terço superior, então aqui é músculo estriado esquelético, tá? A gente tem também a adventícia, porque é um órgão que ainda não está dentro da cavidade abdominal. Então, vai ser uma camada de tecido conjuntivo frouxo sem o mesotélio. O mesotélio eu vou já falar quando eu for falar da serosa, o que é ele. Mas vai ser só uma camada de tecido conjuntivo frouxo depois da camada muscular, tá? E aí, segunda questão. Acerca das estruturas apontadas pelas células da imagem, analise as afirmativas a seguir. 1. As setas apontadas apontam para glândulas mucosas, as quais estão localizadas na camada submucosa. 2. A principal função das glândulas apontadas na imagem pode mostrar na imagem a mucosa e muscular da mucosa? Posso. Aqui, né? Ó. Ui. Vou ver se aproximando ajuda. Ó, vamos lá. Aqui vai ser o epitélio de revestimento. Aqui a lâmina própria, certo? Não sei se está dando para ver, mas a lâmina própria, ela tem mais células, digamos assim. E aqui, essa camada toda aqui, ó, seria a camada muscular, muscular da mucosa, certo? Aí a camada muscular da mucosa, aqui mais embaixo é a submucosa, que tem as glândulas e tecido denso não modelado, certo? Essa parte aqui é a submucosa. E aqui embaixo é a muscular, tá? Nada. Tá. 2. A principal função das glândulas apontadas na imagem é promover a digestão de carboidratos. 3. O órgão representado na imagem é o intestino delgado, porção do duodeno, única no do trato digestório a apresentar glândulas na submucosa. E 4. O órgão apresentado na imagem é o esôfago, cujo epitélio de revestimento é do tipo estratificado pavimentoso. E aí, galera? Qual é o item? É isso mesmo, é o item A. Aí vocês estão arrasando, gente. Vocês vão arrasar na prova amanhã.
É o item A, certo? A1 está certa, a 2 está errada. Porque a principal função das glândulas apontadas na imagem não é promover a digestão de carboidratos, é basicamente, né? Elas são glândulas mucosas, então elas vão produzir muco. Essa vai ser a principal função delas. E o terceiro está errado porque o órgão é o esôfago, né? Não é o intestino delgado. Aí aqui outra imagem para vocês verem depois nos slides, ó, do terço superior do esôfago, o epitélio, aí a lâmina própria. Aqui tá melhor, né, de distinguir as camadas, eu acho. Aqui a lâmina própria, aqui, ó, a muscular da mucosa. Aqui, como é o terço superior, a muscular da mucosa, como é que é? Aí aqui já é a submucosa com as glândulas, ó, isso tudo aqui é glândula. E aqui é o tecido conjuntivo denso não modelado. E aqui, ó, é o músculo estriado esquelético, que aqui é o terço superior, tá? Aqui o terço médio. Eu não consegui achar uma foto do terço médio assim, que nem essa, sabe? Eu só consegui achar para vocês verem a diferença entre o músculo estriado esquelético e o músculo liso na camada muscular. Então aqui seria o terço médio porque tem os dois, tá? O terço inferior, ele só teria o músculo liso. Não consegui achar a lâmina, pessoal, foi mal, mas estaria assim, tá? Lembrando, né, que no músculo liso, os núcleos, eles são mais centrais nas fibras, e no estriado esquelético, os núcleos, eles são mais periféricos, certo? E tem as estrias, né, mas é muito difícil de ver as estrias aqui. Questão 3. Sobre a imagem abaixo, lê as afirmativas a seguir. O órgão representado pela imagem tem como função conduzir o bolo alimentar da boca até o estômago. 2. O número 3 assinala a camada muscular externa do órgão, que em seu terço mais distal é formado por músculo liso. 3. A região assinalada por 2 é formada por tecido conjuntivo frouxo, que no caso pode ser denominado de lâmina própria por estar subjacente ao epitélio de revestimento de um órgão oco. E 4. O epitélio de revestimento do órgão está assinalado por 1, onde se observam várias camadas de células, sendo a mais próxima do lúmen formada por células pavimentosas e uma camada de queratina. E aí, pessoal? Deixa eu dar um zoom. Não, se eu dar um zoom, vocês não vão conseguir ler. Chutem, chutem, podem chutar. Tá, beleza. A resposta vai ser letra C, tá? Vamos justificar aqui. Realmente o órgão é esse daqui, porque é o esôfago. A 2 está dizendo que o número 3 assinala a camada muscular externa, certo? Aqui a 3, ela está assinalando a muscular da mucosa, ou seja, não é a externa, é a interna, digamos assim. Não é nem a interna, porque se vocês forem parar para pensar, a camada muscular, né, tem externa e interna, mas as duas são da camada muscular. Aqui vai ser a muscular da mucosa. Ela não é externa a nada, certo? Então, o número 3 assinala a camada muscular externa do órgão, não é, em que seu terço mais distal é formado por músculo liso. Aqui estaria certo se ele estivesse falando da camada muscular mais para fora do órgão, certo? Essa daqui é a muscular da mucosa. Deu para entender por que não é? Por que não seria a? E aí a 3 está certa e a 4 não pode ser também, não é correta, porque não tem uma camada de queratina, certo? É não queratinizado. Agora vamos para o estômago, certo? O estômago, ele vai ter, na mucosa dele, o epitélio vai ser o cilíndrico ou colunar simples. Na lâmina própria vai ser também de tecido conjuntivo frouxo. E na lâmina própria dele vão ter estruturas tubulares, que são essas daqui, ó, que são as glândulas gástricas, certo? As glândulas gástricas, elas vão ser formadas por vários tipos de células, né? As células parietais, as células principais e as enteroendócrinas. As enteroendócrinas são as células secretoras de hormônios, que eu não coloquei elas aqui porque geralmente você só consegue vê-las pela microscopia eletrônica. E não tem lâmina, né? Não tem nem microscópio eletrônico.
Aí a muscular da mucosa, né, também tá aqui. E quais são, como é que eu vejo essas células, né? As células parietais, qual é a primeira letra que vem depois do P? De parietais é o A. Então, parietais, o citoplasma é acidófilo. A de parietais, A de citoplasma acidófilo. Ou seja, elas vão ser mais rosadinhas, certo? Ó, ela aqui, o citoplasma dela é bem rosadinho, porque ele é rico em mitocôndrias, tá? Elas vão secretar o ácido clorídrico, o cloreto de potássio em baixas quantidades e o fator intrínseco. Esse fator intrínseco, ele vai se ligar à vitamina B12 e vai facilitar a absorção dela no intestino delgado. Porque quando chegar no intestino delgado, esse fator intrínseco ligado com a vitamina B12, ele vai se ligar a outro fator lá no intestino delgado, fazendo com que ela se absorva. Então, por isso, se alguém tiver alguma doença na parede do estômago, e não secretar esse fator intrínseco, ela vai ter uma anemia perniciosa, que é anemia por deficiência de vitamina B12, certo? A gente vai ter também as células principais, que o citoplasma dela vai ser basófilo. Se vocês não conseguirem ver que o citoplasma é meio arroxeado, tentem pensar que ele é pelo menos um pouquinho mais transparente. Ele não é rosa, entendeu? Então são as principais, tá? Elas vão secretar o pepsinogênio, que vai degradar as proteínas, e a lipase, que vai degradar os lipídios, os triglicerídeos, tá? Olha, não tá passando. Pronto. Aqui a gente vai ter a submucosa, que vai ser constituída também por tecido conjuntivo denso não modelado, a muscular, que vai ser de músculo liso, e a serosa. Finalmente a gente vai ter a serosa, porque vai ser um órgão dentro da cavidade, certo? A serosa ela vai ser justamente o tecido conjuntivo frouxo, que vai ser delimitado por um epitélio pavimentoso simples, que é o epitélio do mesotélio. Tá? Então, vai ser basicamente a camada adventícia, né, que é o tecido conjuntivo frouxo, com o mesotélio. E o mesotélio vai ser epitélio pavimentoso simples, tá? Decorem isso aqui. Aí, muscular liso, né? Aqui eu também não achei lâmina de estômago que tenha a camada muscular e nem a serosa, tá? Só achei até a submucosa. Mas, basicamente, ó, aqui vocês vão ver que o epitélio dele tem essas aberturas aqui, como se fossem umas invaginações. Isso aqui são as fossetas gástricas, tá? Porque essa daqui, ó, vai ser a lâmina própria, e aqui cada coisinha desse aqui vai ser uma glândula, certo? Cada feixezinho desse aqui, digamos assim. Vai ser uma glândula, ó, as célulazinhas, ó, parietais, basófilas, certo? Ó, principais, parietais. Elas vão secretar e os produtos delas vão para o lumen do órgão por essas fossetas gástricas, certo? Aí, ok. Mais aqui embaixo, ó, a gente vai ter a camada muscular da mucosa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a diferença para vocês, ó. A muscular da mucosa, tá? Que vai ser músculo liso aqui. Tá bem difícil de diferenciar, mas ela é só isso daqui, ó. É só isso daqui. Só esse comecinho. E aqui, onde as fibras já estão mais separadas, é a submucosa. Tá? Espero que tenha dado para mostrar um pouquinho. No slide tinha outra imagem aqui que era separando, dava para separar bem direitinho, muscular da mucosa da submucosa. Espero que o que eu mandei para vocês tenha dado para ver. Questão 4. Assinale a alternativa que apresenta o órgão representado no corte histológico apresentado na imagem abaixo. Vai, pessoal, para fechar com chave de ouro, qual é essa daqui? Muito bem. Olha aí, gente. Tcharam, acertaram. Gente, basicamente, eu peguei essas questões de provas antigas. Então, tipo, não tá difícil, tá? Eu sei que é muita coisa, não é só isso aqui, mas enfim, essa parte aqui tá ok. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo no WhatsApp, tá? Os líderes, eles têm meu número, eles podem passar. Viu? Obrigada, gente. Espero que vocês arrasem na prova amanhã. Vai dar tudo certo. Obrigada.